Havia uma menina que tinha um irmãozinho que era mais velho que ela e que amava passarinhos. E todos os dias ele saía, procurava passarinhos, caçava os passarinhos, prendia os passarinhos em armadilhas, trazia e os colocava em gaiolas. Aquilo entristecia demasiadamente o coração da menininha, porque ela queria ver os passarinhos livres voando. Então ela pensou: o que eu posso fazer para ajudar os passarinhos? E ela resolveu orar. Ela pediu para o Papai do Céu para que ele não deixasse com que seu irmão prendesse mais os passarinhos. Mas o Papai do Céu disse não para ela. Então ela resolveu orar diferente. Ela começou a orar para que Papai do Céu ajudasse os passarinhos a fugir da gaiola. Mas Papai do Céu disse não para ela. Então ela resolveu orar de uma forma diferente. Ela falou: Papai do Céu, dá-me forças para que eu quebre essas gaiolas. E o Papai do Céu respondeu: sim, eu te darei. Essa história, ela mostra para nós uma coisa muito, muito, muito importante, que existem nas nossas vidas: gaiolas. Gaiolas que nos prendem em determinadas áreas das nossas vidas e que o Senhor, Ele quer que nós sejamos livres. A palavra de Deus diz que se o Pai nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Existem vários versículos na palavra de Deus que fala da liberdade que o Senhor tem nos chamado. E muitas vezes nós estamos vivendo presos, como aqueles passarinhos em gaiolas. E eu vou te dizer hoje algumas gaiolas que eu tenho escutado de pessoas me contando das prisões que têm vivido. Uma delas é a gaiola do erro do passado. Quantas pessoas não conseguem se libertar dos erros que cometeram lá atrás, sabe? Não consegue se perdoar, não consegue, às vezes, perdoar outra pessoa, porque tá amarrado ali naquela amargura, preso ali naquela gaiola, sabe? Do passado, da amargura, sabe? Do desgosto, da tristeza. E a Bíblia fala assim que uma vez que nós nos entregamos a Jesus, nós fomos feitos novas criaturas. Tudo se fez novo. Aquilo já passou. Então nós precisamos nos apegar a essa palavra. Nós não precisamos mais ficar presos na gaiola, sabe? Nessas gaiolas do passado, desses erros, porque o Pai diz que Ele já nos perdoou, lançou nossos pecados no fundo do mar e deles Ele não se lembra mais. Olha que palavra maravilhosa. Então se isso tem te prendido, sabe? Se é um sentimento de culpa, se é um sentimento de eu errei, eu não podia ter feito isso, saiba que o Pai tem um perdão personalizado para o seu pecado e que Ele jogou esse pecado no fundo do mar e diz: eu não me lembro mais. Se você se arrependeu, se você confessou, esqueça, porque o Pai já te perdoou. A outra gaiola que às vezes nos prende muito é a gaiola da incredulidade. Quantas vezes, sabe? Quantas vezes nós não cremos, nós não confiamos, nós não acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz para nós. Nós somos incrédulos. E aí, o que acontece? Nós não tomamos posse das promessas de Deus para nós por causa da nossa incredulidade. O Senhor está dizendo ali na palavra: eu estou com você. E a gente fala: por que eu estou me sentindo tão sozinha? Porque nós estamos sendo incrédulos. Ele fala: eu te dei um espírito que não é de medo, mas de ousadia, de amor e de poder. Por que eu estou sentindo tanto medo? Por causa da minha incredulidade. São gaiolas que estão me prendendo ali e eu preciso quebrar essas gaiolas, né? E essas gaiolas, gente, elas nos priva das bênçãos de Deus, do Senhor derramar sobre nós coisas maravilhosas, porque nós não cremos que Ele pode fazer, então Ele não vai fazer e nós precisamos voltar a crer. Então quebre essa gaiola. Outra coisa, da desesperança. Quantas vezes a gente vê tanta coisa ruim acontecendo e a gente perde a esperança, a gente acha assim: não tem mais jeito, não tem mais solução. E a Bíblia diz que nós temos que ser prisioneiros, mas de uma única coisa: prisioneiros da esperança. Se há algo que pode nos prender, tem que ser a esperança, porque o nosso Deus é um Deus de toda a esperança. Então, existem gaiolas na sua vida que precisam ser quebradas? O que você tem que fazer? Qual é o passo? Creia na palavra de Deus. Troque a mentira que o inimigo colocou na sua mente de que você não é perdoado, de que você não vai conseguir crer, de que você não vai vencer tal coisa, pela verdade da palavra de Deus. Então, se você pega lá, eu pequei,
eu errei, eu fiz tal coisa. Pegue um versículo que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. O Senhor lançou os nossos pecados. Aí eu decido, no que eu vou crer? Naquilo que a minha mente está falando ou naquilo que a palavra de Deus está falando? É aqui que eu tenho que crer e não aqui. Porque aqui está cheio de coisas que não são verdadeiras. Pensamentos que eu já deveria ter excluído da minha vida. Então, pegue a palavra de Deus e troque por aqueles pensamentos errados que estão na sua mente. E quando aquele pensamento voltar, ai, mas eu fiz aquilo no meu passado. Você vai falar assim, não, mas a palavra de Deus diz. Lembra quando Jesus foi tentado? Está escrito. Está escrito. É isso que eu vou pensar. Eu não aceito outro pensamento a não ser o que a palavra de Deus diz sobre mim. Troque a mentira pela verdade da palavra. Davi pediu no Salmo 142:7, tira a minha alma da prisão. Se você se sente preso em uma gaiola, clame a Deus por liberdade. Peça para Ele, confesse os seus pecados, peça perdão, fale, Senhor, arranca minha alma dessa prisão e mude de mentalidade. Pense como uma pessoa livre, porque a maioria das coisas estão aqui na nossa mente. O Senhor já nos libertou e se Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Se nós somos livres, nós temos que pensar como pessoas livres e não como pessoas que estão presas em gaiolas. Então comece a mudar a sua mentalidade. Romanos 12:1 e 2. Leia lá essa palavra e firme-se nisso. Mude a sua mentalidade e viva livre, porque o Senhor te chamou para ser livre. E se Ele te libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, creia nessa palavra e quebre todas as gaiolas. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Jesus esteja com você nesse dia, te abençoando. Amém. Beijo.